Estão me ouvindo? Boa tarde. Fica mais longe da caixa de som. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Pós-almoço, eu sei, dá a vontade de dar aquela... ficar um pouco mais devagar. Então, vamos começar. Eu acho que como temos aqui um esforço de acessibilidade, temos que fazer uma autodescrição para quem tem um pouco mais de dificuldade. Eu sou um homem branco, cerca de 1,70 m, já com alguns sinais da idade e um pouquinho acima do peso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto que está na moda. Normalmente eu venho para Campus Party para falar muito sobre segurança, sobre aspectos de segurança, segurança no desenvolvimento, mas hoje em dia todo mundo só quer falar de uma coisa, que é inteligência artificial. Então, eu resolvi dar uma mudada no tema esse ano, para a gente falar algumas preocupações de inteligência artificial, e aí eu vou separar em duas partes a apresentação. Eu vou falar um pouco sobre as preocupações que todo mundo está falando, mas que não são reais, e vou falar um pouco sobre as preocupações que ninguém está falando, mas que são reais. Então a gente está tendo um pouco de, um amigo meu usa muito o termo, descasamento de impedância. A gente está tendo um pouco de descolamento da realidade no que são as preocupações e o que a gente deveria estar se preocupando quando a gente implementa ou quando a gente usa uma inteligência artificial. Então, começar me apresentando. Meu nome é Paulo Pontes. Eu sou formado como engenheiro elétrico pela PUC, MBA pela FGV, sou professor em matéria de tecnologia, programação e gestão de projetos no Instituto Infinet e tenho uma sopinha de letrinhas aqui de certificação que ninguém liga para isso. Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho que voltar para lá. Hoje em dia, todo mundo está falando de inteligência artificial, por quê? Existe uma métrica muito comum no mercado, que é medir quanto tempo levou para uma solução, um produto ou um serviço chegar aos seus 100 milhões de usuários. E o ChatGPT quebrou todos esses recordes. A gente teve aí o Spotify, Netflix, Twitter, Facebook, e o ChatGPT conseguiu chegar a essa marca de, foram quantos mesmo? 100 milhões de usuários, eu falei 200, mas 100, em 2 meses. Isso não tem precedentes. Outras coisas sem precedentes dizem que ele gera uma quantidade de texto tão grande que a cada 2 ou 3 meses ele supera a quantidade de texto já gerado pelos seres humanos até agora. Então, já existe mais texto gerado pelo ChatGPT do que nós, meros mortais humanos, geramos até esse momento. E isso gerou uma série de expectativas erradas com relação à inteligência artificial. E toda vez que um conceito muito moderno leva a julgamentos errados, eu gosto de ir ao início, aos grandes mestres do assunto. E eu acho que não tem grande mestre maior para falar sobre inteligência artificial e robôs do que Isaac Asimov. Isaac Asimov é considerado um dos 3 grandes autores de ficção científica. Muito do que vocês conhecem, do que vocês viram, ou foi escrito por ele, ou foi baseado por algo que foi escrito por ele. É considerado um dos 3 grandes, junto com Arthur C. Clarke e o autor do Duna, Frank Herbert. Então, ele chegou a mais de 500 livros, não durante a vida. Durante a vida, acho que ele chegou a 400 e alguma coisa. Depois, postumamente, ele chegou aos 500 livros escritos. A maioria sobre ciência e uma grande parte sobre robôs e inteligências artificiais. Ele dizia que a humanidade tinha um problema grave. Ele é autor das séries de robôs, Robôs e Império, Robôs e a Terra, e a série de Fundação, que, spoiler de obra de mais de 50 anos não conta, existe uma ligação entre os dois, se vocês lerem todos os livros. Ele cunhou um termo que ele dizia que a humanidade sofria de um mal. Esse mal se chamava Complexo de Frankenstein. O que era o Complexo de Frankenstein? Até a chegada dele,
sempre que o ser humano criava uma forma de vida, a história nunca saía muito disso. Essa forma de vida, em algum momento, se revoltava contra o seu criador, ela matava o seu criador, matava um monte de gente, se destruía no processo, e a moral da história era: não brinque de Deus, não crie outras máquinas, outras espécies. E ele dizia que isso era ridículo. Por quê? Porque no momento que nós criarmos uma outra inteligência, ela vai ser uma outra ferramenta que nós criamos para nos servir, para tornar nossas vidas mais fáceis. E ninguém tem medo que o seu martelo vá se revoltar e vai tentar te matar. Ninguém tem medo que a sua chave de fenda vai fazer a mesma coisa. Por que que a gente tem medo que os robôs que a gente eventualmente vai criar... Olha, ele nasceu em 1950. Para ele visualizar robôs, o cara tinha uma mente fora do tempo dele. Por que que a gente achava que eles iriam ser um risco para a gente? E para contrabalancear isso, ele criou o que ficou conhecido na ficção científica como as 3 leis da robótica, que era a forma dele dizer: não vai acontecer. As 3 leis da robótica eram: primeira lei, um robô nunca irá cometer nenhum mal ao ser humano ou por omissão permitir que o ser humano cometa algum mal. Segunda lei, um robô sempre obedecerá às ordens dos seres humanos, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deverá salvaguardar a sua própria existência, a menos que isso entre em conflito com a segunda ou com a primeira lei. E ele chegou ao Opus 500, tudo bem, nem todos os 500 livros foram sobre robôs, mas muitos desses livros foram, sem em que em nenhum livro um robô agredisse um ser humano intencionalmente. Sim, quem assistiu o filme O Robô vai falar: não seguiram os livros, Asimov deve estar rodando no túmulo até hoje. E o que é isso, né? Por que isso acontece? Por que a humanidade desenvolveu esse complexo de Frankenstein? Esse complexo de Frankenstein não é uma resposta racional. A gente leva muito em consideração porque grandes mentes eram contra o desenvolvimento de inteligência artificial, que a gente não pode ignorar. Stephen Hawking era contra a inteligência artificial. Ninguém aqui, em sã consciência, pode falar que o Stephen Hawking não era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era. Só que essa resposta à inteligência artificial não é uma resposta baseada na racionalidade, e sim baseada no medo. Isso acabou sendo meio que comprovado alguns anos mais tarde, em 1970, por um outro teórico, um professor de robótica chamado Masashiro Mori, que cunhou o termo Vale da Estranheza. Para quem é entusiasta de animação, desenhos animados, computação gráfica, já ouviu este termo. O Vale da Estranheza, ele opera da seguinte forma. Nós temos uma tendência a criar empatia com conceitos, objetos, coisas, conforme eles vão se aproximando de uma antropomorfização. Então, nós temos desenhos animados com cachorros, depois com Smurfs, depois com humanos, e conforme vai chegando mais perto do humano, a gente vai tendo mais familiaridade, vai tendo mais empatia. Mas, em um determinado momento, essa familiaridade, essa similaridade é tão grande que ela não te gera mais empatia, ela te gera uma estranheza. Tem um desenho animado que ficou bem famoso por isso, acho que era Snowpiercer, que era um trem no meio da neve, que a animação era perfeita, mas tinha alguma coisa estranha nos olhos. E todo mundo que assistiu o desenho falava: a história é boa, o desenho animado é lindo, mas alguma coisa ali me dá calafrios. Essa é uma resposta emocional, esse é o Vale da Estranheza aplicado ao conceito físico da coisa, ao visual da coisa. Só que agora a gente foi surpreendido por um outro conceito, uma outra coisa que está se aproximando da gente, mas não na aparência física, e sim na forma de agir. A gente tem agora os Large Language Models, que eles conseguem falar com a gente, gerar textos. A gente está acostumado a uma voz robótica falando com a gente entender. Mas a partir do momento que essa voz robótica consegue sintetizar a sua voz, ou ela consegue gerar um texto
copiando o estilo do seu autor favorito, você caiu no Vale da Estranheza de novo. E isso está fazendo as pessoas surtarem. As pessoas entrarem nesse pânico dizendo: a IA vai tomar nossos empregos, a IA vai se revoltar, a IA... Cara, teve engenheiro do Google falando que a IA do Google estava ficando senciente. Teve repórter falando que a IA entrou numa pilha errada, falando para ele se divorciar da esposa dele porque estava apaixonada por ele. Isso é o Vale da Estranheza, as pessoas estão surtando. Isso não é uma resposta racional. Isso é uma resposta emocional a um conceito que está chegando muito próximo da forma como os seres humanos estão agindo. Não riam, isso aconteceu mesmo. Então, já que falamos do risco que as pessoas estão surtando, mas que não é real, vamos falar mais um pouquinho sobre o que é IA. A gente está, na Petrobras, a gente está muito habituado a isso, que às vezes as empresas mudam o nome e mantêm o conceito, e a gente acaba vendo assim, pô, mas qual é o conceito que está por trás desse nome comercial? Então, muito do que a gente está falando hoje, IA, não é IA. A IA, ela não é nem inteligência, nem é artificial. A gente tem 3 conceitos de IA que a gente já teorizou hoje em dia. A IA estreita. A IA estreita é o que a gente tem hoje em dia. São modelos de redes neurais que agem de acordo com a massa de dados de treinamento, maximizando uma função-alvo. Traduzindo em termos matemáticos, esta sororoca é uma tecnologia de análise estatística. Não é uma inteligência artificial. Ele tem tanta capacidade de ficar senciente quanto uma matriz de álgebra linear. Não é inteligência artificial. Você tem uma massa de dados gigante com um exército de pessoas que classifica dados para gerar uma massa de treinamento que entra numa rede neural com pesos a serem definidos dessa rede neural e ela maximiza alguma coisa que pode não ser o que vocês estão pensando que ela está maximizando. E outra característica, ela é para um uso específico. Uma rede neural de uso estreito é rede neural da Boston Dynamics, aquele robozinho que todo mundo viu nos vídeos, aquela rede neural que todo mundo viu nos vídeos, ela tem uma IA que ela fala, vou maximizar a minha chance de ficar em pé, andar de forma bípede. Então aquilo dali não é scriptado, é realmente uma rede neural, é uma IA que maximiza ficar bípede. Se você virar para ela e falar, me faz um sanduíche, ela vai falar não. Se você falar, Sudu, me faz um sanduíche, ela ainda assim vai falar não. Ela não é capaz de aplicar o seu conhecimento a outros contextos. A IA geral. A IA geral é a gente. É uma rede neural que é capaz de se autoalimentar e aplicar os seus conhecimentos a outro contexto. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso o tempo todo. É o cara que joga vôlei e de repente ele começou a jogar tênis e ele viu que a percepção espacial dele, do tamanho da quadra, não precisar olhar para trás para quando a bola vai fora e tal, é um conhecimento que ele vai aplicar o mesmo conhecimento em outro contexto. E as estreitas não fazem isso. Quando a gente chegar na IA geral, beleza, vamos nos preocupar com o que eu falei na primeira metade da apresentação. Antes disso, relaxem, não estamos em risco. E a superinteligência. A superinteligência é quando tivermos uma IA geral e falarmos para a IA geral, gere uma outra IA melhor do que você. Aí nós teremos o que Ray Kurzweil e outros teóricos transhumanistas falaram que era a singularidade. Teremos uma evolução exponencial na nossa capacidade computacional. Beleza? Mas olha só, para chegarmos aqui, passamos pelo grande inverno da IA dos anos 90 até agora, onde não tínhamos ferramentas matemáticas nem computação suficiente para chegarmos nesse ponto. Daqui para cá, nós não temos nem conceitos matemáticos necessários para fazer esse salto. Isso aqui pode acontecer daqui a 2 semanas com algum projeto secreto do Google? Pode. Mas pode acontecer daqui a 50 anos, não temos chegado aqui. Então, não vale a pena nos preocuparmos com isso agora. Agora vamos falar dos riscos reais. Você está querendo implementar uma IA estreita para um objetivo específico. Essa IA pode ter
falhas, vulnerabilidades de segurança da informação, que, como eu costumo falar lá na palestra de boas práticas de desenvolvimento seguro, são fáceis de você impedir, uma vez que você saiba que a vulnerabilidade existe. Então, a primeira vulnerabilidade que existe é o chamado tampering de massa de treinamento, que é o famoso garbage in, garbage out. Se você tem a massa de treinamento que foi utilizada para treinar a IA, e essa massa incluiu algum tipo de informação que não deveria estar lá, você ensinou sua IA com um conceito errado. E, obviamente, quando ela fizer a sua análise, a sua matemática e estatística, ela vai chegar a uma conclusão errada. Por isso que eu falo que a IA de hoje ela não é nem inteligência nem artificial, porque esta massa de dados tem um HH humano gigante envolvido. A OpenIA, ela tem um exército de pessoas que fica olhando foto, árvore, hidrante, passarinho, e ela vai classificando. E se essa classificação estiver errada, não tem mágica. Essa classificação vai dar origem a resultados errados para a IA. Como é que você evita isso? Você vai ter que ter um processo de governança, que você tem que aplicar uma análise crítica sobre a sua massa de treinamento. Valeu. Segundo risco, erro de interpretação dos resultados. Como a maioria dos usuários finais não tem essa visão de que a IA estreita ela é uma ferramenta de análise estatística, ela atribui às IAs de hoje uma sapiência, uma ciência que não existe de fato e acaba interpretando de forma incorreta o que ela te diz. Daí vem aquelas coisas malucas de a IA da Microsoft ficou do mal, ficou maligna, racista, tendenciosa. A IA foi conversar comigo, falou para eu abandonar minha esposa e disse que me ama. Não, não é por aí. Como a IA, ela pega uma entrada, que é o que a gente chama de prompt, aplica uma matriz de transformação com base na rede neural dela e tem uma saída com base nessa rede neural, a gente costuma falar que o usuário dá a direção, a IA segue a direção que o usuário deu. Nesse caso que o repórter falou que a IA entrou nessa pilha errada, ele começou a entrar em assuntos de relacionamento, em assuntos de carência dele. E a IA falou o que ele queria ouvir. Então a IA falou, eu te amo. Porque era isso que ele falava, que ele sentia falta de que alguém falasse pra ele. É meio que o plot do Ex Machina, né? Desculpa aí o spoiler, quem não viu. Mas a máquina, ela vai cumprir com a expectativa. Ela é o gênio do mal, o Monkey Paw, né? Ele vai satisfazer o seu desejo, mas não necessariamente da forma que você imagina. Então, muito do que foi propagado em reportagens como IA saindo de controle, IA, ou tampering de massa de treinamento, o caso da Microsoft foi isso, tá? O robô que ficou racista do nada, ele estava sendo alimentado com a massa de treinamento vindo do Twitter. E aí um grupo do 4chan resolveu alimentar aquele canal com tudo de pior que existia na internet. Se você alimenta uma matriz com conteúdo maligno, do mal, você vai ter uma IA torta. Então, é igual uma criança. Se você pegar ela e criar ela num ambiente onde só vai ver coisas inapropriadas, não vai crescer um adulto saudável. Foi o que aconteceu com o caso da IA da Microsoft. Nesse caso, o que aconteceu foi que o repórter se projetou na IA e acabou interpretando o resultado da forma como ele queria. A IA saiu de controle, a IA está apaixonada por mim. Oh, meu Deus, sou fodão. Não é por aí. Outro erro muito comum, esse aí, quem já usou o ChatGPT demais, já encontrou, é o chamado, isso não é jabuticaba, tá? O termo técnico para quem está estudando IA é isso, delírio. E aí eu tô falando, a rede neural, ela maximiza uma função objetivo. A função objetivo do ChatGPT
não é te dar um texto preciso, um texto factual. É te dar um texto bonito, um texto com o termo técnico alinhamento a um texto gerado por um ser humano. Então, se você pedir para ele fazer um texto sobre terraplanismo, ele vai fazer um texto lindo sobre o terraplanismo. Ele não vai fazer a crítica de que terraplanismo está errado. Então, o que ele maximiza é um texto bonito, não um texto factual. Então, como é que se impede esse tipo de coisa? Você tem que usar a ferramenta para o que ela foi feita para ser usada. O ChatGPT, ele melhora textos, ele cria textos, ele melhora a estética de um texto, mas ele não é um indexador, ele não é o Google. Se você quer buscar informações sobre um acontecido, sobre um fato, você vai no Google, você não vai no ChatGPT. O ChatGPT inventa informações. Entre um texto feio e factual e um texto bonito e viajandão, ele vai pegar o texto bonito. E para isso ele tem um atributo interno. No ChatGPT ele está escondido de vocês, mas no equivalente da Microsoft, no Bing, ele tem esse parâmetro. São 3 botõezinhos que você escolhe. Aquilo dali tecnicamente é chamado temperatura. A temperatura é o seguinte: internamente, quando você faz aquela matriz de transformação, você tem a probabilidade de cada palavra que ele vai escolher. E quanto maior a temperatura, maior é a faixa de tolerância que ele vai aplicar na próxima palavra a ser escolhida. Então, quanto maior a temperatura, mais criativo ele vai ser. Em compensação, mais provável é ele entrar numa viagem na maionese e você ter uma coisa totalmente maluca. Então, se vocês forem decorar só uma coisa desse monte de coisa que eu estou falando, é o ChatGPT maximiza a possibilidade de você ter um texto bonito, não factual. E o outro ataque que eu acho mais grave, mas não é para o ChatGPT, é para outro tipo de IA, as IAs de julgamento, classificação de imagens, que é o chamado ataque do adversário. O ataque do adversário é o seguinte: lembrem-se que é uma análise estatística. A IA recebe uma imagem, aplica uma matriz de transformação e chega a uma probabilidade do que é essa imagem. No caso, peguei uma imagem de um panda, apliquei uma matriz de transformação e chego à conclusão que ele é um panda com 57% de confiança. Beleza, ele chegou à conclusão certa. Só que como eu tenho o panda e eu tenho a matriz que ela é utilizada, eu faço a operação inversa e gero qual é o elemento matemático que eu vou precisar somar nessa imagem para eu manipular o resultado. E aí eu pego esse troço aqui que para o ser humano não quer dizer nada, e se eu misturar com a imagem, você não vai ver a diferença, e o resultado? A IA vai chegar à conclusão com 99% de chance de que é um gibão. Ah, Paulo, pô, um panda, gibão, tudo na mesma coisa, né? Qual é o problema disso? O problema disso é, em algum momento teremos carros autônomos. Os carros autônomos vão olhar as placas de sinalização. E o cara fez o mesmo prova de conceito. Ele pegou uma placa de pare, gerou uma perturbação linear que, somada àquela placa, e você não vai ver isso, a IA olhou a placa e falou: é um sinal de siga. Pô, vou embora. Você tem aqui um ataque simples que pode gerar perda de vidas humanas. Outro uso que tem, esse eu não botei imagem aqui não. A gente tem muito quadros de segurança, onde você tem um ser humano olhando para 40 mil câmeras, tentando ver se tem uma pessoa onde não deveria estar. Deixa eu sair daqui para você poder tirar foto. Tem uma pessoa onde não deveria estar, se tem uma pessoa no mar. A gente tem muito disso, câmera olhando o mar para ver se alguém caiu da plataforma, sei lá. Se tem alguém onde não deveria estar. E aí o cara fez a seguinte proposta. Ele na câmera, o amigo dele na câmera e ele na mesma câmera. A câmera mostrava, a IA mostrava ser humano aqui. E ele mostrando um QR Code. E ele estava invisível para a IA. Porque ele mais o QR Code era alguma outra coisa, uma cafeteira, um prato, qualquer coisa que não era um ser humano. Então a IA deixava passar ele batido. Ou seja, o John Connor só precisava de um QR Code. Como é que a gente impede isso? Esse caso aí dá um pouco mais de trabalho.
Você tem que sanitizar a entrada de dados. Tem algumas bibliotecas, algumas open source já para isso. Você pega a imagem que você está recebendo, escaneia essa imagem antes de mandar para a sua IA. Você manda ela para essa API, que vai te dizer que ali tem alguma coisa suspeita ou não, e aí você pode rejeitar o caso. Você pode fazer o Training Data Augmentation, que é fazer a volta completa e pegar as saídas da sua matriz e reinserir como dados de treinamento. Isso costuma deixar ela mais resistente a ataques adversariais. Ou pegar os próprios ataques adversariais e ensinar aí, falando, ó, isso aqui é um ataque de adversário. Então ele vai conseguir entender as duas coisas. Só que é aquela corrida de gato e rato. Você vai fazer isso, o atacante vai fazer a mesma coisa do outro lado e por aí vai. E o que eu acho que é a coisa mais importante em segurança da informação em geral, que é tornar claro para os seus usuários a limitação do seu modelo, a limitação da sua ferramenta. É deixar claro que o ChatGPT, a IA, não é o bate-computador que vai sair todas as respostas magicamente, não é um oráculo mágico que vai te dar o seu dever de casa, ou o seu projeto, ou o seu paper já pronto. Ele tem limitações e você conhecendo a ferramenta e usando de forma responsável, você vai estar livre desse tipo de incidentes. E aí, alguma bibliografia, eu vou dar um jeito de colocar isso aqui disponível para vocês, ou pelo aplicativo da Campus Party, ou no meu LinkedIn, em algum lugar. Eu recomendo muito para vocês ter um debate muito legal sobre se a IA é um risco existencial para a humanidade. É um debate longo, está no YouTube, eu vou disponibilizar isso para vocês. Não sei se está em domínio público, então eu não posso disponibilizar o PDF, mas assim, é um conto pequenininho e que foi editado em 53, então eu acho que já está em domínio público, que é o melhor exemplo de o que seria uma superinteligência, de fato, que é o conto A Última Pergunta, de Isaac Asimov, lançado originalmente em 56, então eu acho que está em domínio público, mas não tenho certeza. E a Bíblia de Inteligência Artificial, que é o Artificial Intelligence, a Modern Approach, do Russell Norvig, está, acho que agora na 5ª edição. É um tijolinho, mas vale a pena. E eu queria aproveitar, eu não sei se eu tenho tempo sobrando, mas eu gostaria de abrir aqui para algumas perguntas. Mas antes das perguntas, eu queria muito que vocês batessem as palmas para o pessoal dos intérpretes de Libra, porque eu estou cansado só de ver a menina fazendo isso tudo. Então, alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar? Fila? Então, acabei de tomar meu cartão vermelho ali. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao pessoal da organização. Vocês são demais.